Paz e graça, meus irmãos. O Senhor Jesus esteja em nosso meio para receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ele é digno de toda a admiração, louvor. Ele é digno de as nossas ações de graças. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor Jesus. Amém. Esta igreja existe unicamente para a glória de Deus, para louvar Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito na cruz. E nós nos aproximamos do dia em que a igreja comemora a morte e ressurreição de Jesus. Faremos isso por ocasião da Páscoa. Não tem nenhuma data mais importante do que essa, nenhuma. A ressurreição do Senhor Jesus é a nossa maior comemoração. Se nós não cremos nisso, vã a nossa fé. Por isso eu quero convidá-los a colocarem em pé para celebrarmos o Senhor Jesus, ser Ele o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus bendito e querido, por meio do Senhor Jesus, o teu unigênito, nós nos apresentamos aqui e queremos cultuar o Senhor e cantar louvores ao Senhor. Queremos ouvir a palavra do Senhor e os testemunhos de ações do Senhor no meio do teu povo. Queremos nos alegrar em tua presença e bendizer o teu nome. Esse culto é para a glória do teu nome. Esta reunião é para a glória do teu nome. Tudo que acontecerá aqui será para a glória daquele que é, que era e que há de vir, a bendita pessoa de Jesus Cristo. Aceite, ó Deus querido, este culto. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quero agradecer os que vieram cultuar Jesus hoje. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Como os irmãos estão informados, nós fomos acometidos de um vírus que veio da Ásia e entrou na Europa e chegou na América Latina. Está aí nas portas. E nós fomos despertados pelo governo e pela palavra de Deus a algum procedimento. Hoje pela manhã, o pregador da manhã nos disse o que a igreja vai fazer. O que a igreja vai falar. Quais são as ações da igreja em face ao Covid-19. Nós vamos o quê? Lamentar, culpar os chineses,
Vamos nos esconder? Qual que é a ação da igreja? O que é que Deus espera da igreja? Hoje pela manhã foi comentado sobre isso. E algumas propostas nos foram tiradas da mensagem. Uma delas é a recomendação do governo para alguns cuidados por parte de aglomerações, de ajuntamentos. Por conta disso, nós queremos evitar os cumprimentos. Nós somos brasileiros, e o brasileiro ele é mais chegado a um abraço. Ele é de toque, o brasileiro é de toque, é de abraço. E isso pode complicar a situação do coronavírus na nossa terra. Então, eu queria, a contragosto, muito a contragosto, dizer para vocês, vamos evitar os abraços. Nós não temos nenhum caso de coronavírus no interior do estado, até que se saiba. Mas o problema é que algumas pessoas que estão em São Paulo, onde tem, que estão no Rio, onde tem, podem trazer sem saber, sem querer, e acabam contaminando. Pode ser que a pessoa que traga tenha uma resistência maior e nem saiba que tenha, e encontre assim as pessoas mais debilitadas. Por conta disso, nós queremos recomendar o afastamento. Nós não vamos mais, a partir de hoje até segunda ordem, cumprimentar os irmãos nas portas da igreja após o culto. Nós vamos nos deter à bênção apostólica e à saída aqui. A mesa estendeu por vários lugares esse álcool gel, você pode fazer uso nas mãos à vontade para evitar problemas, tá bom? Queremos sugerir, apenas uma sugestão, uma recomendação, que as pessoas acima de 65 anos assistam o culto, por enquanto, pela internet, porque são elas o alvo maior do ataque do coronavírus. Essa sugestão não é apenas, não é nossa, ela é do governo e nós queremos acatá-la. Algumas igrejas de São Paulo não estão tendo mais culto, não estão tendo culto lá, só online. No Rio de Janeiro, inclusive, lá em Niterói também. Meu filho falou que nenhuma igreja de Niterói está tendo culto, nenhuma, só online. Então não é o caso aqui, nós podemos então manter. Então hoje pela manhã, o conselho da igreja esteve reunido e nós chegamos à conclusão que com prudência, com cautela, nós vamos manter os cultos. Por conta da faixa etária, foi sugerido e foi acatado a sugestão que o Ministério de Maturidade suspenda as suas atividades, até que passe esse pico maior. Então os irmãos estarão orando, estarão lendo a palavra, mantendo o culto. Foi sugerido nós procurarmos uma revista para o culto doméstico. Amanhã eu estarei indo à editora procurar e vou sugerir, vamos comprar para vocês levarem para casa e manter o culto doméstico em casa, tá bom? Por conta do coronavírus, as reuniões de quarta-feira das mulheres de 14h30, elas não vão acontecer em aglomerado, elas vão acontecer em casa. A Wanda e a dona Nilza não estão entrando em recesso, elas estão aconselhando que as irmãs marquem aquele período e que façam aquele momento de oração em suas casas. Então eu vou fazer, eu vou fazer às 14h30 até às 15h30, uma hora de oração, de leitura, e eu vou, no boletim, traz os motivos, eu vou levar o boletim, vou fazer os períodos de orações em casa. Essa é a recomendação. A tarde de artes também suspendeu as suas atividades até o mês de abril, quando nós deve ter passado o pico maior desta pandemia. Bom, então, nós vamos fazer uma divulgação nas redes sociais sobre essas recomendações. Resumindo, suspender os cumprimentos na porta, recomendar o uso de álcool gel nas mãos, evitar as visitas, em especial aos idosos. Eu lamento muito ter que recomendar isso, necessário por enquanto. Recomendar o culto online para as pessoas acima de 65 anos, em especial para o grupo de risco, que são aqueles com problema cardíaco, problemas respiratórios do pulmão,
com problemas de diabetes são recomendados que fiquem mais em casa. Isso vai passar e nós cremos nisso. E por conta disso, nós estaremos orando. Quero clamar a igreja a orar. Amanhã nós vamos elaborar uma escala para a oração. E vamos divulgar no site e aqui na igreja e na mídia social um horário para que você coloque o seu nome. Você coloca o seu nome, a sua família vai ficar responsável por meia hora durante 24 horas. Família Custódio vai escolher um horário entre meia-noite e meia-noite. E eles vão se reunir e naquele meia hora eles vão orar. Eles e a família. Família Menezes, outra meia hora. Então, faremos isso por 24 horas, clamando a intervenção de Deus para deter este vírus. Aqui nos diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? É promessa. Orem ao Senhor, busquem a Deus, que Ele livre essa nação tão querida, este povo tão amável, dos efeitos danosos do coronavírus. Obrigado, meus irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, essa questão do coronavírus é uma questão séria, nós precisamos nos precaver. Mas nesse exato momento nós temos enfermos em nosso meio. E precisamos orar por esses irmãos também que encontram-se enfermos. Nós que administramos algumas atividades da igreja, temos o cuidado de colocar a lista de alguns irmãos que encontram-se enfermos no boletim. Então, nesse momento do nosso culto público, gostaria de estimular os irmãos, pedir aos irmãos que levem o boletim para casa, para os seus lares, e ao longo da semana orem por esses irmãos que encontram-se enfermos. Não são poucos. Temos alguns que estão enfermos com as mais variadas doenças que acometem a nossa vida. Nesse momento eu estou com o boletim em mãos e posso falar da nossa irmã Odete, Diácono Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Presbítero Manuel Costa, Sérgio Hausmann, Eduardo Oliveira, Luísa Amara, Anderson e Luísa Custódio. Esses são os nomes que estão no boletim. Mais uma vez eu peço cuidado dos irmãos para que ao longo da semana possam pegar essa lista e orar por esses irmãos. Preferencialmente todos os dias. Nesse momento nós vamos orar não só por esses irmãos que encontram-se enfermos, mas por aqueles que não aparecem aqui na lista nesse exato momento. Nós vamos pedir misericórdia do Senhor, que governa tudo está sob o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe de todas as coisas. Quando nós oramos ao Senhor, é um sinal de submissão e de fé, por acreditarmos que Ele conduz todas as coisas. O nosso desejo é que todos sejam curados. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Pedir para o pastor Jonas que venha aqui à frente. E, por favor, irmão, nos conduza nessa oração. Logo após a oração do pastor Jonas, nós entoaremos Salmos e Hinos 231, através da nossa irmã Andréia. Vamos orar. Querido Deus,
Nós nos achegamos a Ti, Senhor, juntando a nossa fé, ó Deus, pelo sofrimento dos nossos irmãos. Nós sabemos o quanto é ruim ficar enfermo. Pior ainda é continuar enfermo. Quando os dias vão passando e a doença não sara, então fica mais difícil. Eu quero pedir em primeiro lugar que o Senhor trabalhe no coração deles, para que tenham esperança no Senhor. Hoje de manhã o presbítero José Carlos nos chamou a atenção que a morte para aquele que crê, Senhor Deus, não é uma maldição. Nós cremos nisso, Senhor, no Teu céu, nas maravilhas que o Senhor tem preservado para nós. E nós queremos que o Senhor traga essa verdade à memória dos nossos irmãos, que o céu é um lugar maravilhoso, Pai, e que nós não tenhamos medo da morte. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, cura, Senhor. Nós queremos ver um milagre da parte do Senhor. Cura os nossos irmãos, Pai. Isso vai fortalecer a nossa fé, vai trazer esperança para a igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que o Senhor visite os nossos irmãos, traga cura para eles, Senhor, e alegria para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé para cantar? Os irmãos permaneçam em pé. Por gentileza, abram as Sagradas Escrituras em Hebreus, capítulo 1.
Hebreus, capítulo 1. Eu mesmo lerei os primeiros 3 versículos. E a igreja me acompanhe, por gentileza. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É a esse Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que está assentado nas regiões celestiais, à direita do nosso Senhor Deus e Pai, governando todas as coisas. É a Ele, para Ele e só por Ele que nós entregamos esse culto de adoração e louvor. Amém? Vamos nos assentar, orar o Saracali. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que querem saber de Deus. No meio delas você deve brilhar como as estrelas do céu. Filipenses 2,15.
Louvai ao Senhor no alto dos céus, louvai nas alturas, louvai ao sol e à lua, louvai todas as estrelas dos céus. Salmo 148, 1 e 3. Nós hoje estamos recebendo o pastor Paulo Fernando. Ele serve ao Senhor em Moçambique. Hoje está conosco, estará conduzindo esse momento missionário. Posteriormente também ele nos trará a palavra. Nesse momento ele quer mostrar algumas coisas a respeito do trabalho missionário que ele com sua família exerce em Moçambique. Obrigado. Boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui novamente em casa, igreja onde eu aprendi sobre a fé em Jesus Cristo, e eu trago um abraço caloroso de irmãos e irmãs moçambicanos. E nessa noite eu queria contar um pouco daquilo que Deus tem feito lá em Moçambique e trazer algumas pequenas informações também sobre o país. Quero agradecer desde já o apoio dessa igreja para o nosso sustento, para a nossa família. Agradecer também as orações e dizer que as suas orações têm sido ouvidas, têm sido respondidas e Deus tem nos sustentado naquela terra. A nossa missão completa esse ano 25 anos de trabalho em Moçambique. Nossa missão tem uma escola que vai do pré-primário até o colegial, com cerca de 130 alunos matriculados. E nesse momento a missão precisa de um diretor, uma diretora, para ocupar essa função na escola.
Nós temos também, a nossa missão tem o Seminário Bíblico e Teológico na cidade de Maputo, atualmente com mais de 70 alunos, num curso de bacharelado, 4 anos de formação teológica, e tem também um trabalho de cooperação com uma igreja moçambicana, Igreja Evangélica Palavra Viva, uma denominação com cerca de 60 igrejas espalhadas no país, principalmente nas áreas rurais. Eu tenho trabalhado junto com outros 3 pastores na liderança nacional dessa denominação, com o objetivo de fortalecer espiritualmente as lideranças dessas igrejas. E nós temos também trabalhado com um grupo de homens e mulheres que vem da religião tradicional, da religião tribal africana, homens e mulheres que têm tido pela primeira vez uma oportunidade de estudar a palavra de Deus e conhecer as promessas preciosas da redenção em Jesus Cristo, proporcionada pelo Deus Pai. Nós temos visto nesses homens e mulheres, muitos já de idade avançada, líderes importantes nas suas aldeias, mas com uma fome e uma sede de aprender da palavra de Deus. E nós temos visto Deus transformar vidas. Então nós queremos convidar a igreja para continuar orando por aquela nação, orando pela força missionária naquele país, orando pela igreja de Jesus Cristo plantada ali em Moçambique. São muitos os desafios. Um povo religioso, um povo temente a Deus, mas um povo que ainda tem um grande número de pessoas adorando um Deus que não é o Deus verdadeiro, buscando um Deus que ainda não foi achado por eles. Então, eu gostaria de mostrar algumas informações sobre o país. E um dos grandes desafios hoje em Moçambique é de alcançar os povos ainda não alcançados dentro do país. E nós podemos considerar os povos não alcançados como os grupos étnicos que existem dentro do país. As diferentes tribos, grupos que têm uma identificação comum da cultura, da língua, dos costumes, e esses grupos não alcançados, ou eles não têm ainda o Evangelho, não conhecem o Evangelho, ou eles têm um pouco do Evangelho, mas ainda precisam de ajuda no processo de evangelização do seu próprio povo. E uma pergunta que vem à mente é se nós podemos considerar Moçambique um país alcançado. Quando nós olhamos algumas estatísticas, nós podemos pensar que, como país, Moçambique já é um país cristão, já é um país alcançado. Nós temos cerca de 50% da população ainda vivendo com as crenças tribais, principalmente adorando os ancestrais. Nós temos cerca de 20% da população que é muçulmana e temos 30% de cristãos. O grande desafio é que no meio dos cristãos ainda existe muito sincretismo, muita mistura com as crenças tribais. Então nós ficamos nos perguntando, será que Moçambique já pode ser considerada uma nação alcançada? Nós temos a informação de que existe em Moçambique 45 grupos étnicos, 45 tribos diferentes. E dentre essas 45 tribos, 22 delas ainda não foram alcançadas com o Evangelho de Cristo. Significa que ainda tem muito trabalho, ainda tem um desafio muito grande para que a palavra de Deus, para que o Evangelho possa chegar e ser conhecido nessas 22 tribos ainda não alcançadas. Nós estamos no sul do país, no extremo sul, próximos da capital Maputo, e nós trabalhamos junto do povo Xangana.
Estamos fazendo um esforço bastante grande para conseguirmos ter fluência na língua local, e o povo xangana é um povo muito hospitaleiro, um povo trabalhador, um povo forte, um povo pronto a ajudar em quaisquer necessidades. E o nosso foco tem sido, dentro do povo xangana, grupos ainda não alcançados, principalmente em regiões, em áreas mais remotas no sul do país. Geralmente existem populações que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Algumas ouviram falar de Jesus Cristo, mas muitas vezes elas não conhecem Jesus Cristo como o único Deus. Para algumas pessoas, Jesus Cristo é mais um profeta, ou Jesus Cristo pode ser o Deus do povo ocidental, o Deus dos brancos. Então existe um grande desafio de se levar a palavra de Deus com relevância, de uma maneira contextualizada, para que o povo possa perceber quem é Jesus. Nós temos, essa foto, ela mostra uma formatura de um primeiro nível de estudo teológico, com um grupo de cerca de 60 homens e mulheres que vêm das religiões tribais, e nós temos visto homens e mulheres se rendendo à fé em Jesus Cristo. Nós temos homens e mulheres que foram feiticeiros. Nós temos a história de um senhor que era temido por onde ele andava, e pessoas já testemunharam que esse homem, se você fizesse alguma coisa que ele não gostasse, por ele olhar para você, você poderia ficar doente. Um homem que manipulava as magias, os poderes espirituais do mal, um homem respeitado, temido pelas pessoas, mas um homem que tem pedido ajuda, pastor Waldenberg, para que nós possamos ajudá-lo a ensinar o povo dele, que eles não precisam mais sacrificar cabritos, galinhas, porque Jesus Cristo é o único e suficiente sacrifício. Um homem que outro dia um outro líder, um outro chefe, se referiu a ele como um bebê. E eu fiquei pensando nessa palavra, e ele disse: esse velho hoje é como um bebê. E Deus mostrou ao meu coração, ele é um bebê porque ele nasceu de novo, ele tem nova vida em Jesus Cristo. Mas eu já tinha ouvido que quando um grande chefe, um grande líder de uma tribo, quando ele se converte a Jesus, toda a tribo vem junto. Mas nem sempre isso é verdade. E esse homem tem sofrido perseguição pelo seu próprio povo, por defender a fé em Jesus Cristo. Então, eu queria que nessa noite nós pudéssemos, nesse momento, orar por Moçambique. Que nós possamos clamar a Deus para que esse povo possa conhecer a Jesus. Eu me lembro da parábola do semeador, e nós sabemos que quando a palavra é ministrada, mas ela não é entendida, acontece o quê? O diabo vem e arranca aquela palavra. Então nós precisamos pedir para que a igreja moçambicana, para que a força missionária, para que obreiros evangelistas possam comunicar a palavra de Deus com relevância, de uma maneira contextualizada, que as pessoas possam entender, que elas possam, a palavra possa criar raiz no coração das pessoas, a ponto de produzir fruto para a eternidade. Nós precisamos orar crendo que tudo que nós pedimos em oração, se nós crermos, nós podemos receber. E nós sabemos que orar pela salvação dos povos, esse é um assunto que toca o coração do Pai. Ontem eu compartilhava com alguém que outro dia a minha filha mais velha, ela trouxe um assunto do meu coração. E como aquilo me alegrou. E quando eu vi, eu já tinha dado até a senha do meu cartão de crédito para alguma coisa que ela precisava fazer, e fiquei pensando nisso. E o Senhor também estava me mostrando, é assim, Paulo.
Quando nós oramos de acordo com o coração de Deus, quando a nossa oração toca o coração do Pai, Ele atende. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos orar e pedir a Deus para a salvação desse povo. Pedir para que nessas áreas, nesses povos ainda não alcançados, nós possamos encontrar homens e mulheres de paz, onde o Espírito de Deus vai preparar corações para receberem a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Nós precisamos orar por esse grupo de homens e mulheres que têm recebido ao Senhor Jesus e têm sofrido perseguição do seu próprio povo. Orar para que Deus fortaleça a fé deles em Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você que fique em pé nesse momento, e é tempo de nós clamarmos ao Senhor. Nós precisamos levantar a nossa voz e orar a Deus. Clamar a Ele. Vamos fazer isso. Acompanhe-me em oração, concordando com aquilo que nós vamos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque um dia a tua salvação chegou até nós. O Senhor nos tirou mesmo da escuridão, nos tirou, Senhor Deus, daquela vida sem sentido, daquela vida de sujeira, e nos trouxe para perto de Ti. Nós louvamos a Jesus Cristo e nós queremos, Senhor Deus, compartilhar desse tesouro, da água, da vida, com tantas pessoas, Senhor Deus, que ainda não Te conhecem ali em Moçambique. Obrigado, Senhor Deus, pelo coração missionário dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelo suporte financeiro. Obrigado pelo apoio em oração. Senhor Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor Deus, por essas 22 tribos em Moçambique ainda não alcançadas. Nós clamamos, Senhor Deus, por mais obreiros estrangeiros, mas obreiros da terra também, Senhor Deus. Pessoas que vão chegar nesses povos, Senhor Deus, com a língua, Senhor Deus, compartilhando o Evangelho de uma forma relevante. E nós pedimos para que o Teu Santo Espírito vá à frente, vá tocando os corações, preparando um bom terreno, para que quando a Tua palavra for ministrada, ela caia em boa terra e ela produza fruto para o Teu reino, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, por homens, por mulheres, por jovens que têm entregado a sua vida para Jesus e têm experimentado o sofrimento, têm experimentado perseguição com a família, com a comunidade. Pessoas têm sido criticadas, têm sido dado nomes por seguir a Jesus, mas eu quero me lembrar desses novos irmãos e irmãs na fé em Jesus. Pai, fortalece a fé desses irmãos e irmãs. Pai, que no meio da perseguição, no meio das lutas, eles possam, Senhor Deus, receber as perseguições como uma honra. Que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoá-los e que eles possam, Senhor Deus, com o poder do Teu Santo Espírito, proclamar a Tua palavra junto ao povo deles. Pai, nós oramos por aquela nação, nós oramos pelo governo, nós oramos pelos conflitos armados que têm acontecido no centro do país e pedimos por paz, Senhor. Nós sabemos que o sangue humano que tem sido derramado naquelas estradas, Pai, não vai trazer a paz naquele país, mas nós sabemos que o sangue de Jesus, que já foi vertido naquela cruz, é o sangue que traz a paz. Nós pedimos, Senhor Deus, pelos povos ali no centro do país, pedimos, Senhor Deus, por aqueles povos que têm sido assolados, Senhor Deus, com os conflitos armados no norte do país. Visita aqueles mais humildes, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos por aquela nação, e se o Senhor não voltar, que o Senhor crie nessa nação um povo com uma fé firme na Tua palavra, um povo que vai ministrar para nações ao seu redor, um povo que vai ser conhecido por uma fé vibrante em Jesus Cristo. Nós clamamos por isso, e nós clamamos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
Peço àqueles que puderem que permaneçam em pé, que nós vamos continuar louvando e adorando o Senhor através do louvor sendo conduzido pelos nossos jovens. Chega a voz do Salvador, esse logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o meu quer levantar-se, eu errar algum valor, vencendo em Jesus. As promessas do teu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme
Agora eu quero convidar as crianças para virem para o momento infantil e a gente vai estar cantando Leia a Bíblia e Faça Oração. E os irmãos podem continuar de pé para a gente cantar junto com as crianças. Pedir para a nossa irmã Nair, por gentileza, venha à frente. Ore pelas nossas crianças. Após a oração, as crianças até 10 anos, por favor, poderão se dirigir para o culto especial para elas. Pai querido, nós estamos na Tua presença, muito gratos pelo que o Senhor já falou ao nosso coração. E agora, querido Deus, colocamos diante do Senhor as nossas crianças. Que o Senhor possa abençoá-las no seu culto. Usa também os Teus servos que vão ministrar ao coração delas. E que Teu Santo Espírito possa também fazê-los ouvir a Tua palavra. E que elas possam crescer conhecendo cada vez mais do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. As crianças, elas vão cultuar Jesus conosco hoje. E elas vão copiar o sermão, não é isso? Vão copiar o sermão, receber uma tarefa de copiar o sermão. Quando elas estão com papel e caneta já. E para nos falar a palavra de Deus, nós temos hoje o missionário Paulo Fernando. Nós agradecemos muito o tempo conosco aqui, muito mesmo. E queremos confiar e confirmar sobre os cuidados do Senhor, a sua vida, sua família e o seu ministério. Tá bom? Vamos orar? Agora fala também conosco, Pai bondoso, através de Tua palavra na boca de Teu servo. Estamos quietos para ouvir, para receber, ser edificado por Tua palavra. Amém. O que o Senhor falou ao Teu servo, Ele a alegria de falar conosco. Sim. A verdade do Teu Espírito, para nos contar das bênçãos do Senhor, nele e por Ele, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos benefícios de visitar muitas igrejas e diferentes regiões em Moçambique e aqui também no Brasil é poder perceber aquilo que Deus está fazendo no meio do povo dele. E é interessante, porque quando eu estava sentado ali hoje de manhã com a minha esposa, aliás, minha esposa, fique de pé, Fernanda, minha amada, minha companheira de ministério,
agradecer a Deus pela sua vida, meu amor. E hoje de manhã eu estava sentado ali no culto e quando o pastor falou do capítulo 11 de João, é exatamente no capítulo 11 de João que nós vamos meditar nessa noite. Então, Deus tem alguma coisa ainda mais para nos falar sobre o capítulo 11 de João. E um tema que nós temos falado em Moçambique, um tema que Deus tem falado à nossa vida, é sobre a fé em Jesus Cristo. Acabamos de cantar um hino que fala de estarmos firmes nas promessas do Senhor. E a fé tem um destaque especial na palavra de Deus. Em Hebreus 11:6, nós vemos que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Em Romanos 10:17, nós encontramos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Nós também vemos em 1 Pedro 1:9 que o alvo da fé é a nossa salvação. O alvo da fé é a salvação da nossa alma. 1 João 5,4 diz que identifica a fé como uma vitória, capaz de vencer o mundo. Uma vitória capaz de vencer o mundo. A fé é um elemento essencial para aqueles que seguem a Jesus. Mas nós percebemos, e se nós pudéssemos medir a fé de uma pessoa, nós podemos perceber que a fé fica mais evidente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, diante dos infortúnios da vida, diante das calamidades, diante das tragédias. São nesses momentos que a fé em Jesus de um cristão, ela é provada, ela é testada. Mas um problema que eu percebo em mim mesmo é que a fé que eu professo ter em Jesus Cristo, eu acho que ela é maior do que realmente ela é nos momentos de dificuldade. Porque eu professo uma fé firme em Jesus Cristo, mas quando eu oro e preciso esperar no Senhor por uma resposta, eu não tenho paciência. Eu busco tomar decisões com a minha razão e às vezes escuto pouco a palavra de Deus. Eu escrevo para alguém que está numa situação difícil, Deus no controle, envio a mensagem. Mas no meu dia a dia, eu vivo muitas vezes como se Deus não estivesse no controle, como se eu mesmo estivesse a controlar a minha vida. Esse é um problema que nós encontramos, e nós encontramos esse problema na humanidade. Esse problema, ele está, de certa forma, relatado e descrito na história que nós encontramos, na morte e na ressurreição de Lázaro. Em Moçambique, nós estamos aprendendo mais sobre os métodos de oralidade. E nós temos contado a história de Jesus Cristo, as histórias da Bíblia para as pessoas. E eu tenho percebido que quando eu prego, as pessoas dormem, elas apanham sono. Mas quando nós contamos a história de Cristo, as pessoas estão atentas e nós estamos aprendendo a beleza de aprendermos juntos, de juntos descobrirmos a riqueza da palavra de Deus. Vocês estão anotando aí, juniores, e estão fazendo muito bem. Mas quando nós contamos uma história lá, as pessoas não anotam. E alguém outro dia me falou que as pessoas anotam aquilo que elas querem esquecer. Já pensou nisso? Que nós anotamos aquilo que nós queremos esquecer?
Quando você pede o número de uma pessoa, o número de telefone e anota na sua agenda de contatos, é por quê? Eu não preciso mais lembrar daquele número, já ficou anotado. Mas se você quer lembrar do número, você não pode anotar, você tem que memorizar. Mas vocês estão livres para anotar nessa noite, tá bom? Mas vocês têm que prestar atenção na história também. E a história que nós encontramos no capítulo 11 do livro do Evangelho de João, nos diz a respeito de um homem chamado Lázaro. Ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria, mas Lázaro ficou doente. Então as irmãs mandam alguém ir até Jesus e dizer para Jesus: Senhor, aquele a quem amas, o teu grande amigo, ele está doente. Mas Jesus, quando ouve essa notícia, a história nos diz que Jesus fala que essa doença não acabará em morte, mas essa doença vai ser para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio daquela doença. E Jesus amava aquela família. Mas Jesus, quando ouve essa notícia que Lázaro, seu grande amigo, está doente, Jesus ainda passa mais algum tempo onde ele estava. Depois de alguns dias, Jesus se dirige para os seus discípulos com a seguinte afirmação: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Então os discípulos respondem: Senhor, se ele dorme é sinal que vai melhorar. Mas Jesus não estava falando do sono, Jesus estava falando da morte de Lázaro. Os discípulos não tinham percebido e Jesus precisou dizer claramente para eles: olha, Lázaro morreu. E Jesus continua dizendo que é para o bem de vocês que eu estou contente de não ter estado lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então a história continua dizendo que quando Jesus estava chegando, ele verificou que Lázaro já estava sepultado fazia 4 dias. Os judeus, sim, os judeus já estavam lá, tinham ido confortar, visitar Marta e Maria, levar o seu apoio, o seu consolo. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela corre ao encontro de Jesus. Maria fica em casa. E Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu acho que talvez ela não falou assim como eu falei. Talvez ela falou com uma voz de choro, com a voz embargada. Talvez: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Talvez ela tenha falado com algum remorso no coração. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas ela sabia que se Jesus estivesse lá, ele teria poder para curar a doença do irmão. A história continua dizendo que que Marta diz assim: eu sei, Senhor, que mesmo agora Deus pode dar tudo aquilo que o Senhor pedir. E Jesus responde: o seu irmão, ele vai ressuscitar. E ela diz: sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E Marta responde prontamente: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, ela volta para casa e vai dizer à sua irmã Maria: o mestre está aqui, está chamando você. Quando Maria escuta isso, ela sai de casa,
Alguns judeus acompanham a ela e quando ela encontra com Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus e o que ela vai dizer? A mesma coisa que a irmã disse. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vê o choro de Maria, vê as pessoas ao redor e Jesus fica agitado no espírito. E ele pergunta onde colocaram. Então as pessoas dizem, vem e vê, Senhor. E Jesus, nesse momento, ele chora. Ele se compadece daquela situação. Então alguns judeus que estavam ali perceberam e disseram, veja como ele amava Lázaro. Mas outros olhavam para ele e diziam, pois é, esse daí que abriu os olhos do cego, não podia muito bem ter impedido que esse homem morresse? Então Jesus vai até o sepulcro, e quando ele chega lá, ele diz, tirem a pedra, mas Maria, a irmã do morto, diz, Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Então Jesus disse, não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, Pai, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos enfaixadas, o rosto envolto num pano, e Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa é a história. Não vamos fazer aqui nessa noite, mas se estivéssemos na igreja em Moçambique, nós íamos pedir para alguém recontar essa história, com as próprias palavras. Talvez nós íamos pedir para que um recontasse para o outro, porque é uma maneira das pessoas guardarem a história com elas, levarem a palavra de Deus para casa e poderem compartilhar com outras pessoas. Mas nessa noite eu quero fazer com vocês algumas observações na história. E eu espero que essa história e o testemunho que eu vou contar de uma jovem moçambicana, que ela possa aquecer o seu coração, que ela possa fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Nós vemos aqui a morte de um amigo para Jesus, para muitas pessoas, a morte de um irmão, talvez um provedor para Marta e para Maria. A morte ela é sempre uma tragédia, em qualquer família, em qualquer cultura. A morte, nós convivemos com ela no dia a dia em Moçambique, um país que tem uma baixa expectativa de vida, pessoas com muita gente com altos índices de HIV. A morte ela faz parte do dia a dia lá no campo. Mas nós vemos diante dessa tragédia, quando nós olhamos para Jesus, e se nós perguntássemos isso, e perguntamos algumas semanas atrás, sobre essa história para um grupo de pessoas em Moçambique, o que você não gostou dessa história? E eles diziam que não gostaram da passividade de Jesus frente à informação de que um grande amigo estava doente. Isso não é bom na cultura. Quando alguém está doente, você deixa tudo o que você está fazendo e vai visitar a família, vai visitar essa pessoa, vai orar por ela. Então, quando nós olhamos para essa história, uma parte que chama atenção, e talvez nós não gostamos disso, é a passividade de Jesus ao receber a notícia de que seu amigo adoeceu. Nós olhamos para Marta e para Maria e nós vemos 2 irmãs desesperadas com a doença do irmão, preocupadas, mas ao mesmo tempo elas também estão esperançosas, porque elas mandam avisar Jesus. E elas sabiam que se Jesus viesse, ele teria poder para curar a doença do irmão. Ao mesmo tempo desesperadas, preocupadas, esperançosas, mas talvez decepcionadas,
Porque Jesus não veio. Jesus não chegou a tempo. Quando eu olho para a vida dos discípulos, eu imagino um grupo de discípulos confusos. Porque, num primeiro momento, Jesus recebe a notícia e ele diz que essa doença não acabaria em morte, mas era para a glória de Deus. Logo depois de alguns dias, Jesus mesmo anuncia que Lázaro morreu. Se eu e você fôssemos discípulos ali naquele momento, nós certamente estaríamos confusos com a palavra de Jesus. E talvez poderíamos conversar entre nós: Jesus falhou. Ele não disse que a doença não acabaria em morte? Agora ele anuncia que morreu, e morreu mesmo. Acho que dessa vez o mestre falhou. O mestre se equivocou. O mestre confundiu as coisas. Será que Jesus falhou? Será que Jesus estava confuso? Além do mais, uma parte da história que ninguém gosta lá em Moçambique, não é possível de nós gostarmos aqui, é quando nós vemos Jesus dizendo abertamente no versículo 14 que o meu grande amigo morreu, mas eu estou feliz de não ter estado lá. Já imaginou isso? Outro dia, um familiar, um irmão do meu pai, um tio querido, morreu, e o que eu mais queria era poder ter estado aqui no Brasil, estar junto com a minha família, com os meus primos, com a minha tia, e poder abraçá-los naquele momento. O que seria se eu dissesse para eles numa mensagem: o tio morreu, mas eu estou feliz de não estar aí com vocês? Que ofensa! Que decepção! Que desprezo para com aqueles que nós amamos. Os judeus, sim. Os judeus estavam lá. O texto nos conta, a história diz que os judeus estavam lá, confortando, levando o seu apoio, levando o seu consolo para Marta e para Maria. Mas Jesus, na história, ele chegou tarde. 4 dias depois do sepultamento do amigo. Marta deixa isso claro, e Maria também, quando elas encontram com Jesus. Porque elas dizem: se estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, elas estão dizendo assim: Jesus, chegou tarde. Agora não tem mais o que fazer. Agora é tarde, Jesus. Mas a partir do versículo 21 tem um diálogo interessante. E nesse diálogo nós vemos Marta com uma fé firme em Jesus Cristo. Firme nas promessas do Senhor, talvez como nós cantamos aqui nessa noite. Ela tinha uma fé firme no poder de Jesus sobre a doença. Não há dúvida disso. Ela manda chamar Jesus porque ela sabia que se Jesus chegasse, Jesus tem poder para curar as doenças. Uma fé firme na ressurreição dos santos. No último dia, não havia dúvida, ela deixa isso claro para o Senhor. Uma fé firme de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Mas a fé de Marta e Maria acabava aí. Não ia além disso. Elas estão diante de uma situação circunstancial que a fé delas não ultrapassa isso. Mas nós podemos dizer: mas já era muita coisa. Tudo que elas criam já era muito. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que, ainda que a nossa fé seja limitada, nós estamos diante de um Deus que não conhece limites. Amém? E nós vemos Maria com o mesmo desespero, uma fé firme no poder de Jesus de curar as doenças, mas uma fé que acabava aí. Nós vemos os judeus, e o versículo 37 nos mostra isso, quando eles dizem: se esse abriu os olhos do cego, não teria ele também impedido que esse homem morresse? Os judeus demonstram crer
no poder de Jesus sobre as doenças, mas era uma fé que acabava aqui. Uma fé limitada diante de um Deus, diante de Jesus que não conhece limites. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver Jesus passivo diante da notícia da doença, mas agora nos versículos 33 a 35, nós encontramos um Jesus compassivo, um Jesus que chora, mas um Jesus que tem tudo sob seu controle, sob o seu domínio. Talvez para alguns daqueles judeus, talvez para aqueles discípulos, mas se Jesus se demorou a vir até Lázaro, agora quer chorar na frente das pessoas, será que esse choro é verdadeiro? Será que esse choro não é fingido? Mas Jesus se mostra ali compassivo, diante da dor das irmãs, diante da perda do amigo. Mas quando nós olhamos para os discípulos, eu fico pensando se os discípulos não estavam desatentos às palavras de Jesus. Porque Jesus tinha anunciado que essa doença não acabaria em morte. Jesus tinha dito que essa doença era para glorificar a Deus. Eu fico pensando se os discípulos não prestaram atenção nisso, eu fico pensando se os discípulos não ficaram vacilantes, se não ficaram confusos, se eles não prestaram bem atenção nas palavras de Jesus. E eu penso que na nossa vida, nos dias de hoje, com tantas vozes nesse mundo, com tanta gente para dizer o que pensa, para dar a sua opinião, se nós estamos atentos às palavras de Jesus, num mundo com tantas vozes, se nós estamos firmes nas promessas de Jesus, com tantas ideias diferentes por aí. Jesus já havia dito, e as palavras de Jesus nunca falharam e não falham. Jesus havia dito que a doença não acabaria em morte. Jesus já tinha dito no versículo 11, vou até lá para acordá-lo. Jesus já tinha dito para Marta, seu irmão vai ressuscitar. Jesus já tinha dito quem ele era. Mas a pergunta que fica para mim é, até onde vai a minha fé em Jesus? E eu reconheço que a minha fé tem limites, mas eu preciso me lembrar com essa história, que cada um de nós estamos diante de um Deus que não conhece limites. Espero que esse testemunho de fé que vou compartilhar brevemente com vocês possa ajudar a afirmar a sua fé em Jesus Cristo. Eu gosto do texto de Jeremias 29, 13 e 14, que diz assim, me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e o trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, de todas as tribos, eu trarei vocês de volta para mim. Eu quero contar o testemunho de uma jovem da nossa igreja, uma jovem moçambicana, que encontrou Jesus no meio do caos. Ela encontrou Jesus no meio da confusão. Neta de feiticeiros, ela cresce numa família pagã, que adora os espíritos dos ancestrais, uma família cercada por mortes repentinas e misteriosas. O seu próprio pai, quando ousou quebrar algum ritual sagrado da família, ele morreu misteriosamente. É nesse contexto que essa jovem cresce, amedrontada, mas ela cresce se perguntando quem é Deus. Será que a religião é só isso que nós praticamos nos nossos rituais familiares? E um dia essa jovem chega na nossa igreja e ela chega com a pergunta sobre quem é Deus. No momento que nós tínhamos uma série de estudos com a igreja
perguntando: você conhece o Deus que você deve adorar? E nós vínhamos nesse estudo da criação até Cristo, revelando o Deus que nós devemos adorar. Nós não conhecíamos essa jovem, não sabíamos bem de onde ela vinha, nós não tínhamos a menor ideia do que Deus poderia fazer na vida dela. Mas Deus abriu os olhos dessa jovem, e ela viu, e ela creu que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E ela começou a ler a Bíblia, ela começou a orar pedindo para Deus proteção, ela começou a frequentar os cultos, participar das reuniões de oração, até o ponto dela ser batizada, confessando, testemunhando da sua fé firme em Jesus Cristo. Uma fé tão firme que ela precisou chegar em casa e avisar a mãe e os familiares que ela não poderia mais participar das cerimônias e dos rituais feitos para os ancestrais. Na cultura moçambicana, todos os membros da família são convocados para essas cerimônias e não existe justificativas para ausências. Não existe justificativa. Não participar pode ter penalidades, não apenas para aquele faltoso, mas para toda a família. Então essa jovem, ela ofende a família ao dizer que ela não pode mais participar daqueles rituais. E aí começa a jovem a experimentar o preço de seguir a Jesus Cristo. A vida com Jesus não tornou as coisas mais fáceis para a jovem Cecília. Pelo contrário, a mãe e as irmãs começam a castigá-la com aumento de serviço, com trabalho pesado, tanto dentro de casa como na lavoura, e chegam a ponto de não permitir mais que ela estudasse, como punição pela fé dela em Jesus. Ela tem que abandonar os estudos. Ela tem uma irmã mais nova, e a irmã mais nova é a responsável no seio da família por incorporar os espíritos e profetizar para a família. Essa irmã mais nova atormenta a vida da jovem Cecília o tempo todo. Ela chega a ser expulsa de casa. No meio do desespero, da incerteza, sem ter para onde ir, no meio do abandono da família, Deus vai trabalhando na vida dela e mostrando para Cecília a bênção de pertencer à família da fé. Um casal da nossa igreja abre as portas de casa, acolhe Cecília, e ela começa a aprender da provisão de Deus para os seus filhos. Depois de algum tempo, esse casal e a liderança da igreja vão ter com a família, e a família aceita receber ela novamente em casa, mas voltando a morar com a família, as perseguições continuam, e Deus vai ensinando agora para aquela nova seguidora de Jesus, para aquela jovem, a importância e os benefícios de perdoar aqueles que lhes perseguem, aqueles que lhes ofendem. E ela começa a orar pela família, orar pela irmã, desprezada, humilhada, maltratada, a vida dentro de casa é um verdadeiro tormento. E ela falou para Fernanda, e ela chama a Fernanda de mamã: mamã, eu não tenho prazer de entrar dentro de casa. É preferível eu ficar na rua, porque eu não aguento mais. Mas Deus está ensinando a Cecília a perdoar, a orar pela sua irmã, por aqueles que estão perseguindo. E enquanto ela começa a orar no meio das mais intensas provocações da irmã, ela começa a clamar a Deus pela vida da irmã. Um dia, no meio de uma discussão familiar, toda a família contra a Cecília, com acusações, a mãe diz a ela: nós também adoramos a Deus. E ela, com amor, com graça, mas com firmeza, ela responde: mamãe, vocês adoram deuses, mas vocês não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Diz que nesse momento a irmã, possuída por maus espíritos, avança sobre ela violentamente. Para encurtar uma longa história,
Cecília continua orando pela sua irmã mais nova, pela família. A irmã mais nova um dia tem um encontro com Jesus Cristo. É liberta dos maus espíritos. E agora Cecília tem uma companheira de oração. Tem uma discípulo que ela vai fazendo e formando dentro de casa. Mas a situação dentro de casa só vai piorando. Porque agora Cecília é acusada de ter roubado aquela que recebia os espíritos dos ancestrais na visão da família para profetizar para a família. Não tem mais quem profetize para a família. A ira da família pela Cecília e pela irmã aumentam ainda mais. Mas hoje Cecília está fazendo um curso básico de teologia, ainda não retomou os seus estudos na escola, mas ela está podendo estudar teologia e conhecer mais do Deus que ela aprendeu a adorar. Cecília tem sido líder de jovens na nossa igreja. Ela tem orado e tem crido que um dia o Senhor vai restaurar toda a família dela. Que Deus vai abrir os olhos da mãe, das irmãs, dos tios. E ela sabe que ela é, como Jesus falou para Paulo, um instrumento nas mãos de Deus para abrir os olhos da família dela, para transferi-los do mundo das trevas para o mundo da maravilhosa luz de Jesus. Quando eu olho para a vida da Cecília, dessa jovem, quando eu vejo as perseguições, o sofrimento, a fé firme dela em Jesus desafia a minha fé. Quantos de nós nunca experimentamos perseguição, sofrimento por causa da nossa fé em Jesus? Nós temos visto e conhecido homens e mulheres, velhos, adultos, jovens, crianças, que têm firmado a sua fé em Jesus. Não tem sido fácil para eles, mas eles têm aprendido a caminhar com Deus. Eu e você ainda temos muito que aprender a caminhar com Deus. Nós temos muito que aprender a viver pela fé. Deus possa abençoar as nossas crianças, os nossos juniores, no meio de tantos amigos, de tantas ideias, de tantas vozes. Juniores, olhem aqui para mim. Vocês precisam aprender a caminhar com Deus, a viver pela fé em Jesus. Escutem o seu pastor, escutem os seus pais, escutem os seus professores. Guardem no coração as histórias de Jesus que vocês estão aprendendo. E todos nós precisamos nos manter firmes nas promessas do Senhor. Nós andamos distraídos com aquilo que Deus tem falado através da palavra dele. Nós temos estimulado as pessoas, quando ouvem uma história, a não saírem pela porta e jogar fora, esquecer essa história. Nós temos orado pelas nossas filhas esse ano, para que elas diminuam drasticamente a quantidade de horas em entretenimento, em mídias sociais, e elas possam aumentar as horas na presença do Senhor, em devoção, se deleitando na palavra de Deus, aprendendo a caminhar com Deus, aprendendo a viver pela fé. Um mundo em confusão, como nosso pastor falou nessa manhã, quem poderia pensar que uma gripe iria parar o mundo? Não é uma grande guerra, mas é um vírus. Um mundo que nós não temos controle, um mundo em confusão. Nós precisamos de direção, nós precisamos de um norte. E Jesus Cristo é a direção que o mundo precisa. Jesus Cristo é a resposta que a igreja precisa dar para esse mundo em confusão. A palavra de Deus, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos ser como os discípulos desatentos. Quantas vezes Jesus tem a história da travessia, e Jesus falou, nós vamos do outro lado. E no meio da travessia, onda, tempestade, os discípulos pensam que vão morrer, não prestaram atenção, pastor.
E Jesus já tinha falado, vamos entrar no barco que nós vamos do outro lado. Se tivesse prestado atenção, estava calmo, deixa Jesus dormir, ele já falou que nós vamos do outro lado. Esse barco não vai afundar, não. Eu não sei qual é a sua luta, qual é seu desespero, qual é a sua angústia, qual é a sua preocupação, mas nós precisamos caminhar com Deus. Nós precisamos firmar a nossa vida nas promessas de Jesus. Obrigado pelas suas orações, que essa história que nós encontramos no capítulo 11 de João, nós possamos refletir sobre ela. Sabe como é que vocês vão fazer para não esquecer essa história? Vocês têm que contar essa história. Conta lá na sua casa, conta para o seu colega, e aí você não esquece a história. Essa palavra de Deus nós temos que guardar no coração. E você pode chegar na sua casa e conversar com seu pai, sua mãe, com seus amigos e descobrir o que vocês aprendem sobre Deus na história do capítulo 11 de João. O que vocês aprendem sobre as pessoas? Vão cavar mais fundo e vocês vão começar a descobrir a riqueza, a beleza da palavra de Deus. Que a palavra de Deus continue sendo o centro dessa igreja. Continue a orar, porque o nosso trabalho de fortalecimento da igreja moçambicana é para que seja uma igreja firme na palavra de Deus. Com tanto vento de doutrina, com tantas vozes, a igreja precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a voz da palavra de Deus, da palavra que não muda. Precisamos caminhar firmes nas promessas do Senhor. Obrigado por orarem por nós. Esse testemunho é apenas uma pequena parte daquilo que Deus tem feito em Moçambique. Os desafios são tantos, mas que você se sinta encorajado em continuar orando por nós, em participar conosco daquilo que é a obra de Deus ali na África. Que Deus os abençoe, que Deus firme a sua fé em Jesus. Podemos orar? Converse com Deus. Talvez a sua fé é limitada, a minha fé também é limitada. Mas nessa noite nós estamos vendo que nós estamos diante de um Jesus, de um Deus que não conhece limites. Pai, fortalece a nossa fé em Ti. Nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que muitas vezes a nossa fé encontra barreiras, mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que não conhece limites. Pai, obrigado porque o Senhor promete que quando nós procurarmos, nós vamos Te achar. Pai, continue a deixar-se achar por nós, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos mais idosos. Pai, continue a se deixar achar pelos moçambicanos, Senhor Deus. Pai, que a nossa fé não seja uma fé baseada na nossa sabedoria humana, mas que seja uma fé firme em Jesus Cristo, na Tua palavra, palavra eterna. Renova, Senhor Deus, a nossa fé em Ti, Jesus. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Certamente, o Senhor nosso Deus está presente na sua igreja, por meio do seu Santo Espírito, que enviou para cuidar de cada um de nós. Mas que estejamos atentos à palavra que Ele nos entregou nessa noite, para que nós estejamos na presença desse Deus. Não somente aqui no culto público, mas todos os dias de nossas vidas. Ele não nos abandona, mas algumas vezes nós o abandonamos. Então, que realmente a palavra seja viva e eficaz e que tenhamos submissão, humildade suficiente para orarmos para que, de fato, possamos amar a esse Deus. A tal ponto como essa jovem demonstrou que o ama. Amém? Quem puder, por favor, fiquem em pé. Vamos entoar Salmos e Hinos 247. Logo após esse cântico, o pastor estará ministrando a bênção apostólica.
Mais uma vez, obrigado pelo seu presente. Hoje nós não teremos os cumprimentos nas portas. Em seguida, nós poderemos conversar e depois se deslocar para a nossa casa e ter uma semana dirigida por Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu aqui. Foi debaixo da orientação do Senhor e na força que o Teu Espírito supre. Obrigado, muito obrigado pelo povo que o Senhor trouxe. Agora os leve para casa debaixo da mesma proteção e os guarde de todo o mal. Abençoe, Deus querido, as decisões que o Teu povo terá. Abençoe-o com proteção e com provisão. Seja com eles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus lhe abençoe. Deus abençoe a sua semana. O Senhor, nosso Deus, entre com provisão na sua mesa. Proteja os teus filhos, guardando-os do que é mal. O Senhor ouça e responda às suas orações. E guarde a aliança que você tem com Ele e com a sua família. O Senhor te proteja e te sustente. Traga direção e luz para você. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.